Bem, meninas, dando continuidade em nossos momentos de reflexão sobre as características propostas pelo apóstolo Paulo para uma feminilidade bíblica, hoje quero pensar com vocês sobre a sétima característica que está em Tito 2, verso 5, e que em algumas bíblias estará a palavra honestidade, em outras a palavra pureza, e eu vou usar a palavra pureza. Pureza, no grego, que quer dizer santo, sem mancha, sem contaminação, sem falha, limpo. No grego arcaico, aquilo que desperta respeito ou inspira reverência. Reverência, aquela maneira de viver com o senso de que somos templo do Senhor, o Senhor habita em nós, se faz presente em todo o tempo, e por isso toda a minha maneira de viver deve apresentar respeito e honra a Deus. Aquela ideia de viver para a glória do Senhor. Bem, Deus é 100% bom, Deus é 100% perfeito e Deus é 100% limpo. Não há em Deus nenhuma forma de contaminação ou impureza. O caráter moral de Deus é excelente. A justiça de Deus, além de ilustre, é absoluta. Deus é santo, santo, santo. E Deus deseja que o seu povo compreenda a respeito da santidade. Deus deseja que o seu povo compreenda que qualquer forma de pecado, qualquer grau de pecado é uma afronta direta ao caráter de Deus, que é santo, impossibilitando assim a comunhão entre o povo e Deus. Mas Deus também deseja que o seu povo compreenda que Ele é misericordioso. Em sendo misericordioso, Ele mesmo proveu um meio para a purificação do seu povo, possibilitando assim a comunhão entre o povo de Deus e Deus, que é santo. Lá em Êxodo, capítulo 30, lemos que naquela época havia um ritual, uma forma de purificação dos pecados. No pátio do tabernáculo havia, entre a entrada e o altar, uma grande bacia de bronze, para que os sacerdotes pudessem lavar as mãos e os pés antes de iniciar as atividades no templo, porque eles tinham esse senso de serem pecadores e Deus santo, havia necessidade dessa purificação, essa limpeza. Então eles não adentravam o lugar santo antes de se purificarem. Uma das principais atividades dos sacerdotes naquela época era ensinar os judeus sobre o que era puro e sobre o que era impuro. Era considerada uma coisa muito séria, muito grave, aquela pessoa que pensava ou tentasse participar da cerimônia estando contaminada pelo pecado. E naquela época, a contaminação era representada pelo sangue, mofo, secreção humana, morte, doença. Tudo isso representava uma forma de contaminação do pecado. Então, era preciso fazer um ritual para purificação. E como parte desse ritual, havia a oferta de sacrifício, o derramamento de sangue de um animal perfeito. E foi o próprio Deus que estabeleceu essa forma, esse processo, esse ritual. Então, havendo o derramamento de sangue de um animal sem defeito, era então considerada a forma de expiação pelos pecados daquela pessoa ou daquele povo, e tornando então possível o acesso à comunhão do povo a Deus. Bem, Jesus, por meio de seu sacrifício na cruz, possibilitou uma purificação de uma vez por todas, possibilitou o nosso acesso direto ao Pai, não sendo mais necessário haver a cerimônia da purificação. Em Jesus nós fomos justificados. E antes de pensarmos a respeito do crescimento da santidade, é preciso entender que
a nossa pureza, esse senso de pureza, não é, portanto, um pré-requisito para atrair o favor de Deus, não é. E nada do que a gente venha fazer, nada do que a gente possa trabalhar em nós mesmas, isso vai fazer com que nos tornemos pessoas boas. Não, é o feito de Jesus em nosso favor que nos tornou puras, imaculadas aos olhos de Deus, e nada mais. É o sacrifício de Jesus que nos tornou justificadas aos olhos do Senhor. Bem, naquela época, as pessoas estavam vivendo de uma forma muito preocupadas com essa questão externa, com esse aspecto externo. Então, como se eu pudesse trazer para os dias de hoje, que os líderes daquela época viviam assim, eles pagavam os impostos, chegavam no horário certo no trabalho, eles não ultrapassavam a velocidade permitida, eles iam à igreja regularmente, oravam regularmente, liam a Bíblia regularmente, até tinham um monte de cântico no celular. E isso era a forma como eles entendiam que precisava estar estabelecido o relacionamento deles com Deus. E aí é como se Jesus dissesse: tá, beleza, mas vocês não entenderam corretamente. O relacionamento com Deus precisa estar além de uma lista do que fazer e do que não fazer. O relacionamento com Deus é um abrir as profundezas do nosso coração para o Senhor, para que Ele embarque, para que nós embarquemos nesse processo de purificação, um processo a longo prazo, eu diria assim, a longo prazo para a vida toda, até aquele dia. E então, seja possível o Senhor trabalhar em nós de maneira que possamos refletir aquilo que Ele alcançou, aquilo que Ele conquistou na cruz para nós e por nós. Então, o nosso relacionamento com Deus está muito além das aparências, está muito além daquela ideia do parecer ser uma boa pessoa, do parecer ser uma pessoa espiritual, do parecer ser uma pessoa muito religiosa. Na verdade, o Senhor está muito interessado com o nosso íntimo. O Senhor está muito interessado com esse abrir dos nossos corações para que embarquemos nessa viagem, nesse propósito, nesse projeto, nesse processo de sermos transformadas, de sermos cada vez mais aperfeiçoadas à imagem do Senhor. E entendemos, portanto, que essa manifestação interna é que vai promover o nosso comportamento, que vai impactar no nosso comportamento acerca de questões como imoralidade sexual, adultério, sensualidade, a calúnia, a tantas outras coisas, porque vocês bem se lembram que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o Senhor realmente está muito preocupado ou interessado com o nosso íntimo. Então, não há como pensar numa forma de relacionamento com o Senhor sem pensarmos nessa forma íntima, para só então pensar na forma externa, porque o íntimo é que vai afetar diretamente o externo. O Senhor está muito preocupado com o parecer, Ele está interessado no que há no nosso íntimo. Bem, para encerrar, senão o vídeo extrapola o horário, o tempo, quero contar rapidamente aqui
a história de um grupo de mulheres que faziam estudos bíblicos semanalmente. E elas estavam, na ocasião, lendo Malaquias 3:3. E elas se depararam com a frase de que o Senhor é o refinador, é o purificador da prata. E aí elas não entenderam muito bem o que aquilo apontava para o caráter de Deus. Aí uma delas se propôs a conhecer um artesão e o seu trabalho, para então entender melhor aquilo. E ela foi, ligou, marcou e foi. E falou que foi no sentido de conhecer o trabalho. E assim fez. Em determinado momento, porque no versículo fala que o Senhor assenta para purificar, para refinar a prata. E ela observou que o artesão segurava a prata, levando-a ao fogo, no meio onde era mais quente, e segurava a prata. E aí ela disse, realmente vocês têm que se sentar para segurar a prata? Ele falou, sim, nós ficamos assentados, segurando a prata, até que ela seja purificada e se torne refinada. Só que, por que ficamos sentados? Porque existe um momento certo de retirar a prata do fogo, porque se passar um pouquinho do tempo, destrói a prata. E aí ela perguntou, mas como que você sabe que é o momento certo de tirar a prata do fogo? E ele respondeu, isso é muito fácil. Quando olhamos para a prata e verificamos que nela está a nossa imagem, aí então ela está purificada e refinada. O Senhor não nos leva ao fogo para nos testar, não nos leva ao fogo para nos condenar, para nos envergonhar. Não, Ele não faz isso. Em Romanos 8:1 diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Não coloquemos em nós sentimentos de culpa. Talvez durante esses vídeos em que temos pensado sobre essas características, faz com que consideremos tão falhas, a respeito dessas características em nós. Na verdade, isso não é motivo para que sintamos envergonhadas, inferiorizadas. Não é isso, não é para isso. Quando somos levadas ao fogo, somos levadas para sermos aperfeiçoadas, refinadas, até que a beleza do Senhor se revele em nós e tudo aquilo que há no Senhor possa ser colocado, revelado em nós, e então nós teremos condição de brilharmos e brilharmos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.